Os alunos de cálculo numérico, bem-vindo a mais uma aula. Bom, nesta aula, trataremos de zero de funções, tá? O conteúdo dessa aula será zero de funções, né? Como obter raízes de uma equação. Um pouco mais na frente mostrarei para vocês que tanto faz esse título, né, como os temas, certo? O objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é determinar valores aproximados para as soluções, né, ou, no caso, raízes de equações da forma f de x igual a zero. Alguns alunos podem ficar imaginando o que significa determinar valores aproximados, né, para as soluções de uma equação da forma f de x igual a zero. É mais ou menos assim, gente. Vamos supor que você tem a seguinte equação: x² menos 3x mais 2 igual a zero. Digamos que nosso objetivo fosse, né, encontrar valores aproximados, né, para a solução, né, da equação dessa forma aqui, tá certo? Se a gente for observar, esse formato não é o formato que aqui se encontra, né? Mas veja, se nós chamarmos isso aqui de uma função, por exemplo, uma f de x, eu poderia dizer que f de x é igual a x² menos 3x mais 2, né? Onde esse x² menos 3x mais 2 é igual a zero, né? Então, poderia dizer que poderia simplesmente representar qualquer situação dessa da seguinte forma: f de x igual a zero. Onde a nossa f de x, ela representa, em outras palavras, né, não vou falar equação, né, que ela não representa uma equação, ela representa o lado esquerdo, vamos dizer assim, da minha equação. Lembrando que meu lado direito tem que sempre ser zero, tá? Bom, mas falar dessa forma não é interessante, tá? O interessante é vocês enxergar. Vamos pegar como outro exemplo. Vamos pegar x² igual a 1. Resolva essa equação. Só que dizer resolver essa equação é o mesmo que dizer isso. Oxe, como, professor? Veja, basta fazermos isso, colocar adicionar no menos 1 a ambos os membros, e basta a gente chamar o x² menos 1 de f de x. Portanto, a gente vai ter que f de x é igual a zero, né? Dado que o nosso f de x é x² menos 1. Pronto. Agora sim. Então, veja que qualquer expressão a gente pode tentar colocar ela nesse formato, certo? Então, resumindo, é isso. Só vocês entenderem, né, o que isso significa, tá ok? Então é isso, gente. Bom, motivação para estudar, né, este conteúdo, tá? Nós vamos ver uma situação, né, problema. Você está projetando, né, um tanque esférico para armazenar água, né, para uma pequena vila em uma região em desenvolvimento. O volume de líquido que se armazena pode ser calculado por... Bom, a gente não vai entrar aqui no mérito, né, porque o volume de líquido, né, de um tanque esférico é dado por essa expressão. Ele não vai entrar em mérito porque é essa expressão. Alguém já descobriu isso, vamos só usar o fato que essa é a expressão que permite calcular o volume, né, de um tanque esférico. Dado se o tanque é esférico, né, a gente vai ter o raio da esfera, onde R é o raio da esfera, e H é a altura do nível da água nesse tanque esférico. Certo? Então, motivação, né? Continuando. Bom, aqui você está com o tanque esférico, né?
a água está a um certo volume, né, de sorte que a altura dessa coluna de água até esse ponto aqui é H e o raio da esfera é R, beleza? Então, se R for igual a 3 metros, né, até que profundidade o tanque deve estar cheio para que ele armazene 30 metros cúbicos de água? Então, a gente tinha lá a expressão de calcular o volume, né? A expressão era o quê? Bom, então, resumindo, a equação, qual seria a equação a ser resolvida, né? Qual seria a equação a ser resolvida? Antes a gente tinha, deixa eu me ver lá. Antes nós tínhamos V igual a πh ao cubo, 3R menos H sobre 3. Vamos lá. V é igual a πh. Eu esqueci já. V é igual a πr quadrado, πh ao quadrado, 3R menos H sobre 3. Então, seria πr quadrado vezes 3R menos H sobre 3. Bom, lembre-se que a gente está trabalhando com expressões da forma f de x igual a zero, tá? Não está no formato que a gente deseja. O que é que a gente vai fazer, então? Vamos deixar no formato que a gente deseja. Então, vai ficar π, só uma coisa aqui, rapaz, deixa eu ver aqui, Bom, então a gente vai ter o seguinte, né? πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado, vezes esse primeiro fator. Observe que esse primeiro fator é 3R sobre 3, que dá R. Então, fica π. Vou colocar o R aqui, tá? R e aqui o π. Aí, agora, esse vezes o próximo termo. O próximo termo é π. É π. Ou vai ter menos, né? Menos. Vou colocar conforme está aqui, ó. π sobre 3 vezes o H ao cubo. Por quê? H vezes H ao quadrado, H ao cubo. E aí, pega o V, traz para o segundo membro, e isso é igual a zero. Portanto, ó, isso aqui é a nossa função f. Ó. Só que observe que o volume é fixo. O volume em questão é para atingir um volume desse. Então, o V é fixo, né? O R também é fixo, que é 3 metros. Portanto, a única incógnita que é o H. Portanto, essa é a função que depende de H. Ou seja, f de H é igual a πr quadrado, πr1 vezes H ao quadrado, menos π sobre 3 vezes H ao cubo, menos V igual a zero. Então, essa é a expressão que a gente está almejando, tá certo? E aí recai no que a gente estudou, f de H igual a zero, ou seja, f de x, f de H, tá certo? Então, nosso objetivo é resolver esta equação. Em particular, a gente poderia dizer que é resolver esta equação, né? Onde V é 30 e o R é 3, né? Ou seja, a ideia é encontrar o valor de H, tá, gente? Então, é isso. Como determinar H? Né? Como determinar H? Bom, então a gente não vai determinar H agora, né? Vamos ver, né, maneiras de como lidar com esse tipo de problema, né? Não só com esse, né? Então, a forma que a gente vai agora lidar é uma forma geral, né? É uma forma que a gente vai lidar, que a gente vai tratar para lidar com qualquer equação do tipo f de x igual a zero, tá? Onde x é um número real, tá bom? Então, vamos lá. A solução exata de uma equação da forma f de x igual a zero pode ser encontrada apenas em alguns casos. Que casos? Primeiro caso, polinômio de grau menor ou igual a 4. Ou seja, para polinômio de grau menor que 4, é impossível encontrar uma solução
exata. Eu até diria que para graus 3 e 4 são casos extremamente específicos que é possível encontrar soluções exatas, tá certo? E algumas funções trigonométricas. Em geral, está diante, né, de soluções, né, em que não, de equações em que não é possível obter soluções exatas, certo? Então, seguindo o raciocínio, mesmo quando a solução analítica está disponível, né, sua determinação pode ser complicada. Então, muitas vezes, é possível encontrar uma solução analítica para aquela equação, porém, é extremamente difícil, é complicada, né? Por exemplo, encontrar as soluções de uma equação de terceiro grau, né? Certo? Mas vamos lá. Em alguns casos, né, por exemplo, né, de determinação em alguns casos, né, por exemplo, de equações polinomiais, os valores de x que anulam f de x podem ser reais ou complexos. Mas no caso aqui do cálculo numérico, né, estamos interessados somente nos zeros reais de f de x. Então, nós não estamos interessados nas raízes complexas. Então, graficamente, né, os zeros reais são representados pelas abscissas dos pontos, onde uma curva intercepta o eixo x, não é isso? Inclusive, aprendemos na 8ª série e no ensino médio que se uma equação de segundo grau ela tem duas raízes reais, então a equação ela vai tocar o eixo x em dois pontos, duas raízes reais distintas, né? Se ela tem duas raízes reais, porém iguais, ela vai tocar o eixo em apenas um ponto. E se não toca o eixo, significa dizer que não apresenta raiz reais, né? Que poderia ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Então, graficamente, a gente tem essa percepção, né? Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Ó, nesse exemplo aqui, dada essa função, né, a gente tem que epsilon é uma raiz, porque intercepta o eixo x, e temos que epsilon2 é outra raiz. Nesse caso em específico, né, se a gente supor que a tua função aqui, a f, né, só intercepta nesses dois pontos, então a gente diz que ela tem duas raízes reais. Já nesse exemplo aqui, a gente diz que ela vai ter o quê? 1, 2, 3 raízes reais, tá bom? Seguindo aí, qual seria a ideia central, né, para esse tipo de raciocínio? A ideia central, né, dos métodos que iremos apresentar é a partir de uma aproximação inicial, né, para a raiz, né, e em seguida refinar esta aproximação através de um processo imperativo, tá certo? Bom, a ideia central dos métodos, porque dos métodos, né? Porque a gente vai estudar métodos de achar os zeros dessa função, né? Os zeros dessa função, que significa, em outras palavras, encontrar a raiz de uma equação no qual x é uma variável a ser descoberta, certo? Sim, aí no caso métodos, por quê? Porque no caso a gente vai estudar alguns métodos, né, métodos de como resolver tais equações ou obter zeros de tais funções, né? A gente viu que isso aqui é sinônimo, né? Resolver essa equação, por exemplo, significa encontrar os zeros dessa função aqui, né? Certo? Significa encontrar o zero dessa função. Em outras palavras, encontrar o zero dessa função é encontrar o x tal que f de x é zero. Então, ora a gente vai chamar raiz da equação, ora zero de função, mas sempre uma coisa está ligada à outra. Então, assim os métodos, né, constam de duas fases. Os métodos, não importa o método, tá? Primeira fase é localização ou isolamento das raízes. Consiste em obter um intervalo que contém a raiz. Importantíssimo
esse método. A gente já vai ver, né, como usar este método para encontrar um intervalo, né, em que contenha esta raiz. Segunda fase é a fase do refinamento. Né? Uma vez encontrado, vamos supor que a gente encontra aqui esse intervalo, né, que tem uma raiz. Aí a próxima fase é fazer o refinamento desse intervalo. É você ir refinando esse intervalo até você encontrar intervalos menores que contêm essa raiz. É mais ou menos essa a ideia. Então, consiste em escolher as aproximações iniciais, né, para o intervalo da fase 1, melhorá-las sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz dentro de uma precisão epsilon pré-estabelecida, certo? Então, fase 1, né, isolamento das raízes. Né? Nesta fase é feita uma análise teórica, né, e gráfica da função f de x. Né? O sucesso da fase 2 depende fortemente da precisão desta análise, tá bom? Então, fase 1, isolamento da raiz, e será tema para a próxima aula.